Fala, galera! Vamos agradecer aqui os patrocinadores do Atitude Podcast, desse episódio maravilhoso. A gente gravou aqui com a Juliana Gimenez. Foi top demais, moçada. Vocês não podem deixar de conferir, tá bom? Agradecer a Três Rios, materiais de construções e acabamentos. Tudo que você precisa aí para sua obra, para a reforma da sua casa, para sua construção, tá bom? Tem tudo lá, desde material de construção até os materiais de acabamento. Três Rios, materiais de construções e acabamento. Galera, top demais lá. Pode acessar o Instagram deles, está aqui embaixo. Também você pode conferir aqui na TV. Três Rios, @Três Rios Acabamentos, beleza? Pode conferir, pode entrar lá, que vai ter tudo que você precisa para sua casa, para sua obra, para sua reforma, para sua construção, beleza? Muito obrigado aí a todos da equipe da Três Rios, materiais de construções e acabamentos, beleza? Rafa, muito obrigado pela confiança aqui no Grupo Atitude, beleza? E também agradecer Dinho Polimentos, a ele que faz o melhor serviço de estética automotiva aí pro seu veículo, pra sua moto, pro seu caminhão. Gente, Dinho Polimentos é o melhor da cidade de Colorado e toda a região. Para você que quer deixar seu carro tinindo aí, para dar um rolezão no fim de semana, ou para você que faz do seu carro aí uma paixão, que você tem a paixão pelo seu carro, leva lá no Dinho, que o Dinho cuida certinho do seu carro. Ele faz vitrificação, micropintura, polimento, detalhamento técnico, lavagem estética, aquela lavagem mais completinha, é lá no Dinho Polimentos, moçada. Dinho é fera, é o melhor da cidade de Colorado e toda a região, tá bom? Tá, só seguir aqui, vai estar o Instagram dele aqui, ó. Dinho Polimentos tá aqui. Entra lá, confere o trampo dele, cara bacana demais, uma pessoa de confiança, profissional sensacional, tá, moçada? Então, não precisa ter dúvida na hora de levar seu carro para fazer uma estética, tá bom? Lá na pintura, vitrificação, como eu já falei, vitrificação, polimento, micropintura, moçada, leva lá. Dinho Polimentos é o nome dele. Valeu, Dinho, obrigado pela confiança aí no trabalho aqui do Grupo Atitude, beleza? E mais uma vez aqui no Atitude Podcast. Agradecer também a EcoPower, líder em energia solar. A EcoPower, ela é a número 1 do Brasil em energia solar, ela produz, para você que quer produzir uma energia limpa e sustentável, a EcoPower tem a melhor solução para você, aí para o seu estabelecimento comercial, para sua residência, para sua propriedade rural, aonde você quiser ter uma energia solar de qualidade, é só você entrar em contato com o pessoal da EcoPower, tá bom? EcoPower tem mais de 40 mil projetos homologados e executados, deve estar na beira dos 41 mil aí, projeto ou mais, projetos executados e homologados aqui no Brasil, tá bom? Então vocês entram aqui no Instagram deles, @EcoPower Colorado, a EcoPower Energia Colorado, tá bom? Aqui você vai saber tudo que acontece dentro da EcoPower daqui de Colorado. E lembrando que tem a de Maringá também. Vai estar aqui, ó, o Instagram das duas lojas, tanto aqui de Colorado quanto a de Maringá. A EcoPower é líder em energia solar, tá, moçada? Então, não tenha dúvida na hora de colocar a sua energia solar aí de forma limpa e sustentável. Claro que a EcoPower tem para você a melhor opção, o melhor plano e que cabe no seu bolso, né, moçada? Fica tranquilo quanto a energia solar e liga para a EcoPower, tá bom? Júnior Evangelista, muito obrigado pela confiança no Grupo Atitude também. Obrigado por estar sendo esse parceirão aí com a gente, beleza? Valeu, EcoPower. EcoPower. Ai! Não posso deixar de falar também o que movimenta o Grupo Atitude, que é a internet. Se você quer ter uma internet de qualidade, agilidade, rapidez, é a PR10, moçada. A PR10 tem a melhor linha de internet para você. Tem todos os planos, tem plano que cabe no seu bolso, plano empresarial, tem link dedicado. Moçada, PR10 é top demais. Eu sou cliente da PR10 há mais de 7 anos aí, se não me falha a memória. Então, eu tenho propriedade para falar. PR10 nunca travou, tá, moçada? Nunca travou. Nunca tive nenhum tipo de problema com a PR10. PR10 é uma internet de alta qualidade, de alta velocidade, tudo em fibra ótica, com equipamento de qualidade, atendimento personalizado. É top, moçada. Pensou colocar uma internet aí, quer mudar o seu provedor de internet? Conversa com o pessoal da PR10, tá bom? PR10 Telecom, tá bom? É o Instagram dele, vai estar aqui embaixo também. Já entra aí, mete o dedo, confere lá todos os pacotes que eles têm lá para atender você aí, tanto na sua casa, no seu estabelecimento comercial, aí aonde você quiser colocar a internet, o pessoal lá da PR10 tem a melhor solução para você, tá bom? PR10 Telecom,
a internet mais rápida do Brasil. Valeu, Johan. Obrigado aí pela confiança também no Grupo Atitude, beleza? Fala, galera, beleza? Bertoninho aqui no comando. Mais uma vez aqui, mais um episódio. E com certeza vocês vão ser agraciados com mais um fenômeno da cidade, tá bom? Nós vamos falar hoje, vamos bater um papo aqui com a psicóloga, terapeuta Juliana Gimenez, ela que vem fazendo um trabalho totalmente incrível, voltado aqui para família, para crianças também, pai, mãe, para todo tipo de terapia familiar. É muito interessante. Vamos bater um papo com ela aqui, vamos conhecer um pouco mais ela aqui. Rapaziada, é top. O trabalho é diferenciado, tá? Só de uma coisa que ela falou, que eu já me identifiquei umas 3 vezes, de um negocinho que ela falou. Ju, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado por ter vindo aqui no estúdio, conversar com a gente, ter aceito esse convite. A gente ficou muito feliz mesmo. A gente tava contando nos dedos para chegar, porque a Natália te conhece há um pouco mais tempo, né? Bom, tô te conhecendo hoje, no caso, e a Natália fala muito bem de você, muito bem do seu trabalho, contou algumas passagens suas e eu fiquei curioso e eu tô muito feliz de ter você aqui pra gente bater um papo, tá? Não, eu agradeço o convite, né? Veio através da Natália, realmente. Eu e a Natália, a gente meio que teve uma afinidade, assim, online, de redes sociais. A gente também não se conhece desde quando a gente se fala. Né? A gente troca muita informação, às vezes. Amizade virtual. Exato, é. E aí, depois, claro que com as crianças, as coisas acabaram se aproximando mais. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Acho que o Colorado merece esse espaço de fala. Os profissionais de Colorado precisam ter, né? Sim. Lugares em que a gente possa colocar voz no nosso trabalho para ajudar a população, obviamente também para divulgar o nosso trabalho. Com certeza. E tem feito muita diferença aí. Assisti todos até agora, tá? Opa, não posso dizer que eu vou conseguir assistir todos, porque eu desejo a você que tenham muitos. Muito obrigado. Mas os 8 que foram postados até agora, assisti todos. Agradeço demais. Muito informativo, muito bacana, com temas, né, bem diferentes. Bem diversificado, Isso, eu acho o Colorado merece. Merece. Tem muito profissional bom aqui. Acho que tá cheio de profissional bom. Em janeiro, que é o Janeiro Branco, que tem que chamar a atenção, né, para esse, acho que para esse novo milênio, esse novo ano aí, essa nova leva. Acho que depois do Covid, o trem apertou mais para a saúde mental, né? Apareceu mais, né? Então aí, como você é uma profissional de qualidade, a gente está trazendo aqui para a gente conversar sobre o Janeiro Branco também, para você falar um pouco, e já vou começar então. Por que você escolheu a psicologia? Vamos lá. Ainda bem que eu assisti o episódio da Laís para não plagiá-la, porque a resposta é muito parecida. Mas sabe por quê? Eu vou falar rapidinho, porque eu já tive algumas pessoas falaram que a maioria das psicólogas fazem psicologia para se tratar. Sim, é uma frase muito conhecida e muito verdadeira, diga-se de passagem. Não é uma falsa ideia, não. Inclusive, foi a aula mais marcante, assim, do meu primeiro ano de faculdade. Nós pisamos na faculdade e a professora, nem me lembro qual foi lá no primeiro ano de faculdade, que falou para cada um dos alunos. Só vira o microfone um pouquinho mais para cima. É isso. Para cada um dos alunos, ela perguntou se a gente sabia o que a gente estava fazendo lá dentro, né? E, obviamente, a maioria de nós não sabia, a gente estava lá buscando respostas pessoais, né, para a nossa vida. Então é verdade esse trem? É verdade. Não vamos, lógico, a gente a sem psicologia... generalizar, lógico. A psicologia é uma ciência, né? O comportamento humano, a gente não consegue ter exatidão em nada. Mas muitas vezes a gente entra na faculdade de psicologia, e eu fui um desses casos, sem ter a menor noção do que é uma faculdade de psicologia. Né? Nós fomos, assim como a Laís, por isso que eu falei que bom que eu assisti para não plagiar a resposta dela, eu também acho que eu fui escolhida pela profissão, porque eu não sei explicar por que eu escolhi a psicologia. Eu me lembro lá no ensino médio de que, na época, né, não vamos colocar a data, mas a gente tinha aqueles manuais de profissões, eu não sei nem como chamava aquilo, não tinha a Google, essas coisas para a gente pesquisar. Guia de carreira, guia profissional, isso, coisa exatamente. Assim. E aí, eu sempre parava na psicologia.
né? Sempre ali meio que me respondia as perguntas que eu nem sabia que eu estava procurando. E no primeiro ano do ensino fundamental, do ensino médio, a gente foi fazer uma visita numa faculdade. Eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou de Catanduva. E a gente foi conhecer a Unimar, em Marília. E a hora que a gente conheceu vários cursos, passamos por vários laboratórios, tivemos palestra, nós ficamos o dia todo lá. Fomos em 2 ônibus da escola. E a hora que chegou na psicologia, todo mundo desanimou, porque não tem nada para ver. Não tem laboratório, não tem nada. E os meus olhos brilhavam, assim, falando, cara, é isso que eu quero fazer. Eu me lembro só que tinha um senhorzinho que apresentou, porque a gente, no primeiro ano de faculdade, a gente tem aula de psicologia experimental, que a gente faz como que é o termo? Nem lembro o termo. Não é adestrar, Ai, me fugiu o termo técnico agora. A gente faz a modelagem do comportamento de ratos. Né? Então, a gente ensina os ratos a pressionar uma barrinha dentro da gaiola para eles beberem água. Caraca, que E massa. foi a única coisa que foi apresentado naquela visita. As gaiolinhas dos ratos, aqueles ratos brancos, o Easter do olho vermelho. Foi a única coisa que foi vista, então ninguém gostou. Não é? O que um psicólogo vai fazer com um rato? Né? Ainda mais menina, a gente não... Isso é lançamento para mim também. E a gente tem aula, né? O primeiro ano de faculdade, eu acho que em todas as faculdades tem aula de psicologia experimental. E eu olhava aquele negócio e falei, eu quero ser isso aí. Isso no primeiro ano do ensino médio. A partir daí, eu já nem via mais nada. Não lia sobre outras profissões, porque já não me interessava mais. Eu vou fazer psicologia. Eu já resolvi, no primeiro ano do ensino médio, Decidida mesmo. decidi que eu ia fazer psicologia. Então, assim, por que eu escolhi? Não sei. Foi ela que escolheu assim. também. Eu acho que sim. E você tá fazendo faz, né? Na verdade, um trabalho muito bacana que eu tenho acompanhado aí no Instagram, nas redes sociais, um trabalho com a família. Qual que é eu vou abusar só um pouquinho da pergunta. Qual que é o sintoma mais comum que você vê hoje e que você não via antes? Um exemplo, vamos colocar um marco, é a pandemia. Um exemplo. Antigamente tinha mais ansiedade ou hoje tem mais ansiedade? Eu coloco assim, eu sou formada desde 2005, mas até 2016 eu trabalhava na área de recursos humanos, né? Então, a minha experiência clínica, ela é de 2016 para frente. Então, assim, eu não tenho um olhar clínico de, por exemplo, 15 anos atrás, ou, né, que é o tempo que eu tenho de formação, sim, né, sim. que eu tô aí quase fazendo 20 anos de formada. Mas eu sinto assim, colocando esse marco, né, que você pontuou da pandemia, eu sinto assim, eram problemas que já existiam, não são problemas novos, eram problemas que já existiam, mas que estava todo mundo na velocidade. Tava tudo muito acelerado, então... Vamos viver, vamos trabalhar, vamos produzir. Acabava atropelando, né? Passava por cima. Eu atropelava os problemas. Tanto que ficamos começou em março, né? O trem pegou em março. Março, abril, ninguém atendeu, tava todo mundo com medo, assustado, tudo. Maio, eu acho que eu comecei a pegar um caso ou outro para voltar a atender em maio. Junho, julho e agosto de 2020, né? A gente tá falando de 2020, eu nunca atendi tanta gente. Caraca, em pouco tempo, assim. Pouquíssimo tempo. Que eu acho que foi o tempo que a galera parou realmente pra... Ficou dentro de casa. É. E aí, assim, né, trazendo o olhar para a infância, que é o meu foco de trabalho. Apesar de eu não atender, a maioria dos meus atendimentos não é infantil, mas o meu olhar é sempre para o desenvolvimento infantil. Então, por mais que eu esteja atendendo os pais, o foco é para o funcionamento daquela família, para que as crianças inseridas ali naquela família tenham um desenvolvimento saudável, né? Então, assim, o que começou a acontecer nesses meses aí? As crianças em casa, e ficaram em casa depois, infelizmente, por um bom tempo. E os problemas que já existiam e que a família colocava a culpa na escola... porque meu filho tá assim, porque o amiguinho fez assado e ele viu e ele tá repetindo. Começou a ficar dentro de casa.
E aí, o meu filho tá agressivo, caramba, nós estamos há 3 meses dentro de casa, ele não tá tendo modelo lá fora. Ele não tá copiando ninguém lá fora. Então, muita coisa começou a, de fato, cair no colo dos pais. De, poxa, né, dos pais, lógico, não por maldade, mas por estarem tendo tempo Sim. de olhar para dentro das suas casas, Tipo assim, reconhecer. reconhecer. Reconhecer a família mesmo. É, de olhar e falar assim, essa criança precisa de ajuda. A minha família precisa de ajuda. E aí começa a olhar para trás, né? Mas não é de hoje. É isso que começou a acontecer muito na pandemia. Não é assim, surgiu um problema novo durante a pandemia. Não foi por conta da pandemia que minha Não. ansiedade estourou. Não. Isso já existia, vinha. só que não dava tanta atenção. Eu tava empurrando com a barriga, porque eu não tinha tempo. Né? Eu tava trabalhando, e aí para quem teve, lógico que também não foi todo mundo, mas para quem teve que ficar em casa, de fato, aí você começou a ter tempo para tudo. Você começou a ter tempo para tudo. Então, assim, uma coisa que é muito importante a gente falar, e eu acho que a maioria dos psicólogos falariam isso, ansiedade não é problema. Nunca foi e nunca será. Quando alguém entra no consultório assim e fala, Ju, tô com ansiedade. Ai, graças a Deus. Que bom. Tem que ter. É a nossa força motriz. Eu costumo usar um exemplo com as crianças, quando eu atendo os pequenininhos, que eles adoram e que depois eles começam a replicar isso dentro de casa. Quando alguém olha para mim e fala assim, eu tenho ansiedade, no meu cérebro é como se eu escutasse assim, eu tenho veias. Tá bom. Qual o problema disso? Todo mundo tem veias. Precisamos ter veias para viver. A ansiedade é a mesma coisa. Nós precisamos ter ansiedade. A ansiedade é um sentimento plenamente palpável para a vida humana. Né? Agora, quando que as minhas veias estão entupidas, quando que a minha pressão está alta e está causando um problema vascular, aí eu começo a ter problemas. Né? Então, a ansiedade, eu tenho com as crianças, inclusive com os meus filhos, eu tenho até substituído esse termo. Não estou ansiosa, estou animada. Eu estou ansiosa para a minha viagem de férias. Eu estou ansioso pelo meu aniversário. Não, estamos animados. Isso é uma ansiedade boa, né? Que nem a Laís falou, uma ansiedade de espera. Sim. Só que quando que... Desculpa te cortar, né? Mas assim, quando que essa ansiedade boa, essa animação que você fala, ela se torna ruim que desencadeia outras coisas? Quando ela começa a paralisar outros âmbitos da nossa vida. Então, se, por exemplo, a minha ansiedade está localizada no trabalho. Para nós adultos, né, grande parte das vezes a gente localiza isso no trabalho, em metas, em prazos de entrega, né, dependendo de como é o nosso trabalho. No meu caso, em número de atendimentos, em quanto aquele paciente está evoluindo ou não, né, sendo conduzido na terapia, enfim. Isso está, por exemplo, fazendo com que eu pegue menos casos por insegurança. A minha medida, João, eu costumo usar muito essa medida no consultório, 100% dos meus atendimentos eu uso essa medida. Insegurança. Seja num relacionamento conjugal, seja no trabalho, seja na criação dos filhos. A partir do momento em que a pessoa botou na mesa qualquer sinal de insegurança, onde eu vejo isso? Eu não sei o que falar, eu não sei como agir, eu não sei, a minha criança começou a fazer xixi na cama, sei lá, vamos pegar uma queixa aleatória aí. Eu não sei o que fazer. Poxa, uma mãe de uma criança ali de 3, 4 anos, que já saiu do desfraude, vamos pegar até um pouquinho mais velho, 5, 6 anos, do desfraude noturno e eventualmente voltou a fazer xixi. A mãe tem que saber o que fazer. Né? Às vezes, até esse saber o que fazer é falar assim, precisa ir na psicóloga. Mas com segurança. Não chegar no psicólogo morrendo de medo e falar assim, olha, toma essa criança que ela voltou a fazer xixi e eu estou desesperada. Então, eu gosto muito dessa medida nos relacionamentos humanos da insegurança. Por quê? Porque ela é a primeira coisa que vai aparecer quando a minha ansiedade, de fato, estiver se tornando patológica. Quando ela saiu da minha mão. Entendi. Quando eu comecei a perder a medida, eu vou ficar insegura. Então, às vezes, era uma coisa que eu já fazia e que, poxa, já não sei mais se eu sou tão boa assim, né, em questões profissionais.
Então, começa a gerar uma traição, que é uma queixa que eu acompanho muito no consultório também. De uma desconfiança de uma traição, ou às vezes até a certeza de uma traição, mas a indecisão do que fazer depois dela, né? Vai separar, vai restaurar, vai fazer o que com esse relacionamento? A partir do momento em que a pessoa sabe o que ela quer, por mais que ela não consiga ir sozinha, ela precisa de terapia, ela precisa de ajuda profissional, e isso é importante identificar, mas se ela está segura, até o processo terapêutico é diferente. Né? A velocidade da evolução, da melhora, do quanto aquela pessoa está buscando de respostas, até isso é diferente. Né? Do que quando a pessoa chega totalmente dominada pela insegurança, pelo medo, que aí é a minha medida para uma ansiedade patológica. Então, daí a ansiedade, um exemplo, essa pessoa ela está insegura ao ponto... ela está ansiosa ao ponto de se tornar insegura em tomar decisões. Isso pode se tornar... É um caminho para depressão? Um caminho para... Um exemplo. Se eu estou ansioso demais, eu estou inseguro de tomar uma decisão, e eu me retraio. Isso pode, se eu continuar fazendo isso, isso vira uma depressão. Ah, sim, é um caminho. O caminho da ansiedade e o caminho da depressão, eles são distintos, eles são paralelos, eles, né, mas em alguns momentos, numa curva da vida, o que eu falei, no comportamento humano, as medidas exatas não participam. Né? Então, por mais que você olhe assim, na teoria, a depressão é uma coisa, a ansiedade é outra. Né? São modelos comportamentais totalmente diferentes. Uma leva a outra ou não? Nem sempre, não. Elas podem caminhar num paralelo para o resto da vida. Entendi. E não se cruzarem em nenhum momento. A ansiedade, ela pode... Como é que eu vou te falar? A ansiedade, um exemplo. Existe picos de ansiedade. Essa ansiedade pode ser confundida com a bipolaridade? Pode. Pode. Porque assim, a bipolaridade ela tem fases depressivas, no geral são mais longas, então você pode até achar que a pessoa tem depressão, naquele modelo clássico, né? Até bioquimicamente falando, não só de traços comportamentais, mas de funcionamento cerebral mesmo. Você pode interpretar aquilo como sendo uma depressão, e na verdade é só uma fase depressiva da bipolaridade. Entendi. E que em algum momento, por algum gatilho externo que também não é palpável, aí dispara a fase maníaca. Né? A bipolaridade ela é conhecida como psicose maníaco-depressiva também, né? Um nome mais antigo, psicose maníaco-depressiva. Então tem a fase maníaca e a fase depressiva. O que é a fase maníaca? No geral, é aquela fase em que a pessoa está bem. Ela tá animada, ela quer sair, ela quer fazer compras, ela quer fazer festa. Só que isso também passa do nível de normalidade. Acaba incomodando as pessoas. E se torna patológico. Assim. Entendi. No geral, assim, quem convive com as pessoas com esse diagnóstico, a fase depressiva é uma fase que, pro paciente, é muito sofrido, mas pra família é um sossego. Porque tá lá. A fase maníaca pro paciente é muito boa, porque ele tá bem, ele tá, né, ele tem essa percepção, mas pra família é muito difícil. Porque dependendo do traço, né, isso não dá pra gente aprofundar aqui, mas dependendo do traço, a pessoa começa a fazer compras exageradas, né, fica compulsiva. Compulsiva. Começa a ficar briguenta, começa a arrumar problema, né, com muita gente. Então, assim, para a família é um momento mais turbulento. Mas, no geral, né, não conseguimos mensurar. No geral, é uma fase mais curta. A maníaca. A maníaca. Ela passa mais rápido. Você falou da família. É importante, um exemplo, nesse caso, deixa eu mudar. É importante fazer uma terapia. Um exemplo, eu faço terapia. Seria importante, um exemplo, a minha esposa participar, a minha filha também fazer, ou fazer uma terapia familiar ali, para uma conversa. É importante levar a família para dentro da terapia da pessoa? Do paciente, aliás. Essa é a minha forma de trabalhar. Essa é a sua forma de trabalhar. É uma escolha profissional.
não são todos os psicólogos que vão chamar os membros da família a depender da queixa. Uhum. Né? Tem queixa que não tem nem como você fugir da família. Você vai ter que chamar. Não tem jeito. Geralmente criança, né? Não, criança nem tem como. Eu falo que, assim, aqui em Colorado, na verdade, as pessoas falam que eu sou psicóloga infantil. Mas eu não tenho números hoje, mas eu tô para te dizer que hoje eu atendo em números 15%. Nossa. 15% dos meus atendimentos são de criança. Nossa, O resto é adulto. Né? Mas pouco, esse né? adulto, é pouco. Mas esse adulto não significa que eu também não estou trabalhando a criança. Né? Então, muitas vezes eu faço o acompanhamento da mãe. Hoje mesmo, eu tô de férias. E hoje eu recebi uma mensagem. Eu falo que essa mensagem é a mais clássica dos meus atendimentos. Ju, fez cocô na patente. Oh. Porque eu tenho muito caso que vem para terapia, no geral meninos, ali na fase dos 6 anos, que tem problemas em fazer cocô, né? Já tá desfraudado, já passou pelo processo bonitinho do desfraude, mas o cocô ele não consegue. Né? No geral são meninos, um número muito maior de meninos. Já tive paciente menina também, mas um número muito maior de menino. E aí, não é um assunto que uma criança de 6 anos vai querer falar com uma desconhecida. Sim. Né? Por mais que chegue no consultório e é colorido, e tem brinquedo, e nananã, mas caramba. É um assuntinho que incomoda eles, É um né? assunto íntimo. É. Né? A gente se envergonha, até a gente, adulto, fala, você vai na casa de um amigo, você não quer ir no banheiro. Não vai. Você vai viajar, dependendo da pessoa, não vai. Só faz quando volta para casa, né? Então, assim, é um assunto íntimo. Não tem como eu trazer essa criança pro meu consultório. Porque daí o problema, geralmente não, acho que 100% o problema disso não é da criança. Ou eu tô errado? Não, às vezes pode até Porque... ser. Pode ser um medo. O próprio medo da patente. Eu tive um caso. tá. Eu tive um caso disso. Ele tinha, mesmo que colocasse o redutor, ele tinha medo de escorregar. Então, assim, pode até ser na criança, mas a criança não vai ter autonomia para provocar as mudanças que são precisas. Isso não seria um exemplo, alguma coisa que os pais implantam na cabeça da criança? Esse medo é um exemplo. Cuidado para não escorregar aí dentro. Pode ser. Mas do que eu acompanhei até hoje, a maioria não. A maioria hoje é tão aleatório a causa. Por isso que eu falo, hoje, dificilmente um psicólogo fica procurando causa. Você perde muito tempo em algo que, na prática, vai te ajudar muito pouco. Mas por que eu sou assim? Não interessa. Vamos mudar? Tá te incomodando? Não adianta fazer uma psicanálise aí de jeito nenhum. Hoje em dia você vê até isso, né, diminuiu muito. A procura hoje pela terapia comportamental é muito maior do que pela psicanálise. Não que não seja efetiva, né? Nós não estamos nem questionando isso, cada uma das abordagens da psicologia. Mas para o modelo de vida atual... de hoje, né? Modelo de vida atual... É difícil uma pessoa que você olha e fala assim, eu estou em análise há 10 anos, há 15 anos. As pessoas querem fazer 2, 3 meses de terapia e ter resultado. Eu já ia falar isso. A terapia comportamental, o pessoal quer resolver ali ligeiro, né? É pontual, nem comportamental não é, pontual, porque eles querem resolver. Eu mesmo era um desses. Faz 2 anos que eu faço terapia e com 6 meses eu tinha falado pra psicóloga, falei, que dia que eu vou ter alta? Não tá, falou, não, tá amigão, mudando nada. Calma. Porque chega um momento que a gente não tem muito o que falar. Só que eu não falava tudo na época. Eu tinha um pouco de receio de falar. Aí depois, né, comecei a falar. Então, o TCC, no caso, a terapia comportamental... essa é diferente. Não é TCC, São 2 né? braços. A TCC é a terapia cognitivo-comportamental. Cognitiva, isso. Ainda assim, ela não é a mesma da comportamental que normal. da comportamental. Então, porque hoje, a velocidade da turma tá querendo resolver tudo na hora. Não, eu quero fazer isso agora, eu quero terminar agora, eu quero fazer agora. Eu não tenho tempo para psicólogo, eu não tenho tempo para isso. E a saúde mental vai só baixando. Exato. Foi isso que aconteceu aí, vamos colocar uns 15 anos atrás. A psicologia começou a cair. Quando eu prestei vestibular... Há uns dias atrás, moçada, tá? Outro dia. Mês passado, gente, mais ou menos. Eu fiz o primeiro Enem. Nossa! Fiz o primeiro Enem. Eita! Eu prestei vestibular em 98, 99. Caraca! Não tinha como fugir da data, tivemos que falar. Mas quando eu prestei vestibular, a psicologia, aconteceu uma coisa assim, a psicologia ela vinha crescendo,
ela estava ali, eu lembro quando um marco que eu tinha na minha cabeça, quando eu prestei FUVEST, né, que é o vestibular da USP, a nota de corte da psicologia era 74, naquele primeiro ano que eu prestei. Era assim, era um número razoável, não era dos mais concorridos, medicina, engenharia. Pô, mas 74 era... Mas assim, era um curso, né? Do ano que eu prestei, aí eu fiz os meus 5 anos de faculdade, caí no mercado de trabalho, a psicologia tinha caído. Putz. Exatamente por conta desse movimento. A vida começou a acelerar demais e as pessoas não queriam ficar anos em análise. Né? A análise, ela é para um perfil de pessoas muito específico, que são as pessoas mais introspectivas. São aquelas pessoas que gostam muito de pensar na vida, de construir raciocínios, né? O que a gente fala de filosofar. Ele gosta de filosofar. Tem pessoas que têm esse perfil e que funcionam muito bem com esse perfil. Então, neste caso, a análise ela vai de vento e polpa. Mas não é o que se procura na maioria das vezes. Então, começou a psicologia. Aí juntou com um isso pouco ali, de 2005. O preconceito sempre teve. Preconceito, nessa profissão, a gente já nem olha mais para ele. Eu não sou louco pra fazer fazer terapia. Quem quer terapia. tá lá, quem não quer não vai, beleza, e cada um se respeita. Mas aí o que aconteceu? Começou a crescer outras áreas, porque assim, por legislação no Brasil, a terapia ela não é exclusiva do psicólogo, né? Qualquer pessoa pode ser terapeuta. É verdade. Né? Não existe uma legislação que dê esse poder somente ao psicólogo, né? Então, assim, o que começou a acontecer nesses anos aí? Isso eu tô falando de 2005, 2007, quando eu comecei a trabalhar. Começou a vir um monte de outras profissões conquistando os espaços que a psicologia estava deixando em aberto. Foi quando começou a crescer o coaching. Eu ia falar agora do coaching. Né, começou a crescer um monte de outras áreas e dar resultados. É por isso que eu falo, teve uma época que a gente se enranhetava muito. Só que, caramba, eles estão errados. Não. Se eu não estou fazendo, se a psicologia não está dando conta de abraçar isso, um campo que até então era exclusivo, quem está errado? Somos nós. Então, aí a psicologia começou a correr atrás do prejuízo, que foi essa outra nova onda. Hoje eu estava até vendo os vestibulandos do final do ano agora, de 2023, cara, a psicologia é o segundo curso mais concorrido. Tem psicólogo pra caramba, cara. A psicologia tá só atrás da medicina. Eu olhei, eu falei, mentira, isso é mentira. Eu falei, vou olhar em outra fonte, né? Vou buscar um negócio. Hoje, psicologia é o segundo curso mais concorrido. Então, assim, cresceu um absurdo. Por quê? Porque aí nós, psicólogos, começamos a tomar posse do nosso espaço de novo. Falou, cara, não vai funcionar eu ficar de birrinha com coaching. Não é esse o caminho. Tem espaço para todo mundo nos seus perfis. Só que quem tá errado sou eu. Esse foi o maior desafio na tua carreira? De quando eu comecei a clinicar, sim. No RH não, porque no RH você tá lá e você tá lá. Né? Não tem muito para onde fugir. Então, da clínica, o desafio maior foi esse espaço aí entre o coach e... E muitos outros profissionais, né? Muitos terapeutas, de uma forma geral. Né? Todo o profissional que se intitula terapeuta, porque não é uma profissão regulamentada. Então, se, por exemplo, eu olhei hoje o meu boleto do CRP. Se de repente hoje eu olhar e falar, não quero, eu cancelo meu CRP, paro de me intitular como psicóloga e sou terapeuta. Né? Então, o ser terapeuta é uma profissão que não tem regulamentação. Isso também não vai durar muito. Tá? Não vai durar muito, porque tem bastante gente de olho nesse negócio. Mas por hoje, né, a gente, por hora, falando disso, ser terapeuta é uma profissão que não tem regulamentação. É como ser qualquer outra profissão. Sim. Né? Como qualquer outra profissão que não é regulamentada. Faz só os cursos necessários e você pronto. Precisa ter o conhecimento. Você não precisa comprovar a formação, não precisa nada. Né? Então, assim, hoje existe já
uma congruência entre essas profissões, cada um já achou o seu espaço, parou com essa história de birrinha, de um isso, um aquilo. Claro que tem coisas pontuais que são absurdas e que toda profissão sempre vai ter, até entre os psicólogos mesmo, né? Não tem nem como falar que existe uma massa homogênea entre os sempre psicólogos. Rola uma tretinha ali e outra aqui, né? É. Não tem jeito. Então, até entre os psicólogos tem isso de envolvimentos. A psicologia, ela margeia muito a política, né? Margeia muito ideologias. Então, para você arrumar encrenca é um pulo. 2 palitos. É facinho, né? Então, assim, são coisas que religião, por exemplo, né? Entre eu usar a minha religião dentro do consultório é ilegal, mas eu manifestar a minha religião na minha vida pessoal. Não tem Caramba, problema. antes de ter um CRP, eu tenho um CPF. Tem um CPF. Eu sou alguém. Eu sou uma pessoa que, né? Então, isso também, há alguns anos, gerou muito conflito. Os psicólogos não falavam. Não pode se tocar em nada de Deus, de imagem, de crucifixo, de nada, né? Porque a gente também tinha esse medo. Ah, mas e se denunciarem no conselho? Ah, é verdade. Tem tudo isso aí também, né? Ah, se me um denunciar, eu tô lascado. Exato. Então, a turma ficava quietinha. Aí, na dúvida, é melhor não falar nada. Melhor ficar quieto. Entendi. Então, hoje as coisas já se assentaram melhor. Né? Eu não vou usar a minha religião para fazer terapia de ninguém. Agora, eu deixar que os meus pacientes saibam que eu tenho uma religião, qual é ela, o que eu sigo, que não tem nada a ver. Né? E até isso a gente tinha medo. A gente vivia numa bolha de pavor. Já não posso falar isso, não posso divulgar aquilo, não posso... Por que isso aconteceu? Foi a época em que as redes sociais começaram a crescer. Porque até então, de que forma que os psicólogos divulgavam o seu trabalho? Ainda bem que nessa época eu estava ainda no RH, eu não passei por isso. Mas como é que um psicólogo divulgava o seu trabalho antes das redes sociais? Só no boca a boca. Boca a boca. E aí, esse boca a boca ainda, nesse conceito de que eu vou no psicólogo escondido, eu não quero que ninguém saiba. Nossa Senhora. Como que o João, que tem lá a sua psicóloga, o seu psicólogo, vai falar bem dele, ou mal, se for o caso, se ele não quer nem assumir para as pessoas que ele faz terapia? Né? Eu me lembro de uma situação, quando eu mudei para Colorado, faz 15 anos que eu tô aqui. Quando eu mudei para Colorado, eu me lembro da situação de uma profissional aqui da época, que as pessoas nem estacionavam o carro na quadra do consultório dela. Para a sociedade não ver, ó, se o carro do João tá lá na frente do consultório da Juliana, é porque o João faz terapia. Não, parava longe. Isso aqui em Colorado. Nossa. Né? Então, era uma situação muito, muito diferente do que é hoje. Hoje a molecada, João, eu atendi uma, ela tá com 11 agora, mas eu atendi ela, tinha 9. Ela falou assim, tia, ela veio para terapia, e nesse caso eu atendia ela mesmo, não era mãe, porque ela queria aprender a dormir sozinha. Ela dormia no quarto com os pais, mas ela já estava grandinha, já estava ali com 9, quase para fazer 10 anos. Ela falou, não quero mais. Quero aprender a dormir sozinha, mas eu tenho medo. E aí? Então eu vou para terapia. Então esse foi a queixa inicial dela. E aí, num determinado momento, ela falou assim, tia, quando eu aprender a dormir sozinha, eu não vou parar de vir na terapia. Sabe por quê? Eu tenho um amigo que tem medo de trovão. Então, eu vou vir para eu aprender a ensinar ele a ele não ter medo de trovão. Que então, legal. A molecadinha de hoje, eles pedem para fazer terapia. Tá acelerado. E assim, você falou que o preconceito existe, né? Você contou essa história do carro aí. Mas hoje, a vontade dessa galerinha, a gente costuma falar de um jeito mais solto, assim, um exemplo. Elas estão para frente, essa galera, eles querem se sentir bem. Não quer ficar muito debaixo da asa da mãe mais. Fica ali o tempo que a mãe puxa, o pai puxa, mas eles querem, estão querendo, quanto mais cedo, eles estão querendo o espaço deles. Faz um quartinho ali, faz outro quarto ali, eu quero fazer isso no meu quarto, eu não quero fazer isso. Então, eu vendo, né, eu tenho uma filha de 8 anos, eu vendo isso, minha filha ainda não dorme no quarto dela. Na casa da mãe dela, dorme com ela, e aqui em casa, quando ela vem dormir em casa, ela dorme no colchãozinho no quarto, porque ela diz que tem medo do silêncio.
né? Que fica ali. Só que eu vejo que tem coisas que ela decide que eu falo, pô, isso não é normal de uma criança de 8 anos. Então, assim, essa criançada vou colocar aí dos 7, 8 até os 13, 14 ali, já estão começando a decidir por eles mesmos, né? Então tem uma diferença da criançada de antigamente, que com 8 anos eu tava jogando bola, não sabia nem o que eu queria. Eu comia quando minha mãe falava. Falava, vem comer. Aí eu comia tudo que tinha. Vem dormir. Hoje não, o molecada hoje já vai lá, se vira. A minha filha mesmo, ela falou, pai, tô com fome. Eu falei, tem que ver o que tem lá. Ela foi lá, ela fez o que ela queria, fez lá o pão com o presunto dela, daí a pouco ela veio com leite, com torre, falou, pronto, pai, já comi. Eu falei, por que você não me chamou? Falou, eu já mesmo fiz. Me virei. Tão independente, né? Isso que é bacana. Deixa eu perguntar um negócio pra você referente a esse assunto. Você acha que a campanha do Janeiro Branco ela envolve só essa questão familiar ou ela envolve a saúde mental como um todo? O Janeiro Branco, vamos pontuar o Janeiro Branco, essa campanha do Janeiro Branco, ele pontua alguma coisa diferente ou é a saúde mental como um todo? Não, é que assim, essas campanhas coloridas, né? Todas as campanhas que têm cores, elas começaram a ter uma visibilidade muito grande, né? Uma coisa que chamou a atenção. Só que, assim, no geral, começou, de fato, pela área da saúde, é uma campanha da saúde. É uma campanha da saúde. Eu acho que não sei, não pesquisei se o primeiro foi o Outubro Rosa, mas eu acho que o mais famoso é o Outubro Rosa. Né? E então, o Novembro. assim, e o Novembro Azul. Mas, assim, são modelos de campanhas que começaram a... Mesmo que uma independente da outra. Não tem uma pessoa que encabece todas. São campanhas independentes. Mas, como elas trazem essa questão de um mês, o motivo e a cor, elas que se entrelaçam, né? Uma já chama para outra. E o Janeiro Branco, ela veio nesse sentido. É uma campanha nacional, não é nada que vem de fora, né? É uma campanha brasileira. E ela veio nesse sentido de, caramba, eu preciso olhar para o meu corpo. Ok, eu preciso, mas eu preciso também olhar para a minha saúde emocional, né? Então, assim, eu costumo brincar quando eu faço o atendimento das crianças que, assim, tem 2 primos. Um primo é o sistema imunológico, que é o sistema que protege o nosso corpo das nossas defesas. Esse é um. Ele tem um primo que eles são muito próximos. Eles se gostam muito um do outro, que é o sistema límbico, que é o sistema que trata das nossas emoções. Eles são muito próximos. E a pandemia, voltando, né, para o assunto da pandemia, a pandemia trouxe muito isso. Se o meu sistema emocional não está bom, o primo dele, que é o meu sistema imunológico, o sistema das defesas do meu corpo, ele também não fica bom. Então, essa loucura que nós vivemos de pandemia deixou a nossa imunidade lá no dedão do pé. Por isso que muita gente começou a suplementar determinadas vitaminas durante a pandemia, porque, de fato, o nosso sistema imunológico gritou socorro. Mas por quê? Porque a gente parou de se alimentar? Não, no geral, não tinha nada que interferisse na qualidade da nossa alimentação. Talvez diminuímos o ritmo de atividade física, porque por um tempo não podia sair de casa, ok, mas será que foi tudo isso que colocou a nossa saúde tão em risco? Por que tinha tanta gente imunologicamente vulnerável durante a pandemia? Porque o priminho emocional não estava bom. Né? Os dois eles são muito próximos. Ali. Eles são muito próximos, né? Então, se eu não estou com a minha saúde emocional boa, a minha saúde física vai gritar socorro em algum momento, né? Então, o Janeiro Branco, ela vem nesse sentido de que, olha, não adianta nada você estar corpinho em dia e tá com as emoções todas embananadas. Vamos cuidar de tudo. Né? Então, é como se fosse um plus, né? É um adendo aí, um aumento no nosso olhar para que a gente cuide de tudo. É como se fala também, uma outra campanha que é bem famosa e que nós, da psicologia, também abraçamos com muita força, é o Setembro Amarelo. Sim. Né? Que é o da prevenção do suicídio. Então, assim, nós só vamos se preocupar com as pessoas que estão em risco de suicídio em setembro? Não, a gente vai se preocupar com isso o ano inteiro. Mas precisa ter um marco, né, para que ganhe uma cadeia nacional, para que seja falado com muita intensidade, e o Janeiro Branco ele trouxe isso, né, de olha, é um mês em que está todo mundo reconstruindo suas metas,
É um mês em que está todo mundo reavaliando suas vidas, o que eu fiz em 2023 que eu não quero repetir em 2024, ou o que eu fiz em 2023 que eu quero intensificar em 2024. Então, janeiro trouxe esse olhar. É um ano em que todo mundo meio que já está se analisando mesmo. Né? E a campanha, ela traz essa visibilidade. A campanha, ela não traz solução para nada. Né? Ela traz só um foco de atenção que dá mais visibilidade para a gente se atentar a isso. Em nós mesmos e nas pessoas com as quais a gente convive. E foi uma data bem pensada, né? É. Você falou e eu nunca tinha pensado dessa maneira. O Janeiro Branco, ele veio porque o pessoal tá renovando as metas, tá se reavaliando, que nem você falou. Legal. Realmente, Janeiro Branco veio esse marco branco no janeiro foi legal por conta disso. É. Você acha que em janeiro a saúde mental ela fica um pouco mais fraquinha ou não? No seu ponto de vista de psicóloga. Eu não sei se é um número geral para todos os colegas de profissão, João, mas agosto é um mês tão intenso. Agosto é o que lasca mesmo. É o mês do cachorro louco. Não sei o que acontece com agosto. Agosto é um mês de um pico de atendimento muito alto. Só que eu até postei isso nas minhas redes sociais antes de eu entrar de férias agora na semana do Natal. Eu não sei o que aconteceu esse ano passado, né? 23. O quanto de gente buscando iniciar o processo terapêutico em dezembro. Ninguém quer começar a terapia em dezembro. Dezembro é aquele momento em que você para tudo, vamos festar, em janeiro eu penso nisso. Né? Eu tive que, de fato, fechar a agenda. Eu nunca tinha feito isso. Caraca. Fechar a agenda e falar, olha, eu só vou seguir, né, a partir da primeira semana de dezembro, eu só vou seguir com os meus pacientes que já estão comigo, eu não consigo mais pegar casos novos, porque não adianta eu fazer 2, 3 sessões, mexer numa ferida e sair de férias. E largar esse negócio aí sangrando. Né? Mas muita gente procurou terapia em dezembro. Nossa Senhora. Eu acabei até pegando, eu estava até olhando antes de vir para cá, eu acabei pegando 4 casos novos em dezembro, mesmo tendo dito que, olha, não dá, porque de fato não dava para esperar, eram situações que, né, eu tinha que pegar, porque uma sessão talvez já seria um alívio melhor do que não fazer nenhuma, né? Então aí eu acabei avaliando que eram situações que eu tinha que fazer e eu peguei 4 casos novos em dezembro. Caramba. Com a agenda fechada. Então a galera tá se cuidando mesmo, tá querendo se ajeitar. Eu falo, nessa sua colocação quando você deu o exemplo da tua filha de fazer o pão lá, eu falo assim, a nossa geração de pais, a gente que tá com filhos, aí eu tenho um de 7 e um de 11, né? A gente que tá com filhos crianças, a gente é muito criticado. Ah, porque a geração mimimi, porque a gente não faz nada, porque a gente não bate, porque a gente não pôs de castigo, porque Fosse antigamente era assim, assim, na minha época já dava um cascudo e tudo se resolvia. Mas, cara, a gente tem feito um bom trabalho, sabe? Eu tenho visto no consultório a molecada nessa situação mesmo, de que nem eu falei pra você, qual é a minha palavra medida? É insegurança. Isso eu uso para os atendimentos adultos e eu também uso para os atendimentos infantis. Né? Eu avalio também o quanto essa criança está insegura. Eles estão vindo tão bem. Crianças tão seguras. Eu penso nisso da maneira, um exemplo. Desculpa. A maneira que eu fui criado, né? Eu nasci e cresci aqui em Colorado, morei até os 12 anos aqui. Depois eu fui embora para Maringá. Mas até meus 12 anos aqui, eu fui criado solto. Não relaxado, mas eu fui criado solto. Eu brincava na rua, que nem a Natália falou agora há pouco. A gente brincava na rua, ficava até umas 9, 10 horas, daí a mãe chamava, a gente ia dormir. Só que não tinha aquele olhar que nem hoje a gente tem em cima da criança. Não é que a gente está prendendo a criança. Hoje, o mundo está muito revirado. Né? Eu não vou deixar minha filha até 10 horas da noite brincando aqui na frente. Né? Eu morava numa rua sem saída que tem ali. Então não tinha perigo. Mas assim, a diferença que tem entre não generalizando, mas no cuidado dos pais, eu falo que hoje a galera tá melhor. Mais atenta, com certeza. Tá mais atenta. E até por respeito, eu falo que uma coisa que eu uso muito no consultório. Assim, Esperta demais. Que é a gente respeitar os sentimentos das crianças. Caramba, são seres humanos. Né? Às vezes, né, a gente até comentou antes de começar aqui, você se machuca
E ao invés de você ser acolhido porque você tá machucado, você era humilhado, né? De xingamento. Assim, às vezes não palavrão, não é palavrão, mas um idiota, um palhaço, né? Uma situação assim, vindo de uma mãe, vindo de um pai, é uma coisa pesada, é uma coisa que humilha pra uma cabecinha de uma criança ali de 7, 8, Marca, 9 né? anos, não é? E hoje existe um cuidado maior. É muito claro isso. Os pais estão muito mais cuidadosos com isso, de que é uma criança, tem sentimentos, e a gente se preocupa muito com isso. É claro que tem também muita gente que perdeu a mão, Sim, né? é que eu falei, não vamos generalizar. E aí não educar, né? Porque hoje você vê um exemplo. Antigamente você não via um filho gritando com o pai, era a coisa mais difícil do mundo. Hoje em dia você vê isso. Mas É a aí que culpa eu falo não da é da insegurança. criança. Não. A culpa não é da criança. A culpa é dos pais. É nesse ponto, exatamente, muito bom esse seu exemplo, porque é nesse ponto que eu coloco a palavra insegurança. Um pai que se permite ser xingado por um filho, ele está inseguro. E aí, no geral, os homens, né, acontece isso muito mais. Esse homem, ele vai em picos muito divergentes um do outro. Ou ele se permite, e aí a criança xinga, né, a criança que manda na casa, são os famosos reizinhos da casa, ou ele se eleva num nível de agressividade tão alto que ele também perde a mão. Né? Então, assim, o homem usar a agressividade, ela é o primeiro sinal de imaturidade. Né? Mesmo com outros adultos. No geral, né? Eu vou falar isso muitas vezes aqui, no comportamento humano, a exata não entra. Né? A gente não consegue ter 100% em nada. Mas, no geral, até fisicamente, e não só fisicamente, mas também emocionalmente, os homens são mais fortes que as mulheres. E aí, quando ele precisa usar isso contra a mulher ou a criança ou qualquer outro ser humano que seja mais frágil que ele está me gritando: estou imaturo. Porque se eu preciso... Eu sou pequena, mas ainda assim eu sou maior que meu filho, de 7 anos. Se eu precisar usar essa medida com uma criança de 7 anos, a imaturidade está em mim, não está nele. Sim. Né? Então, assim, eu estar segura, um pai e uma mãe estarem seguros, é exatamente isso. Eu não preciso da violência. Não é que eu não tenho. Eu não quero usar a violência. Seja um grito, eu não estou falando de espancar, não. Não vamos nem para os extremos. Um grito, a famosa palmadinha que educa e tal... Não é questão de ser contra. Ah, Ju, mas você é contra isso. Não é questão de ser contra. A gente tem que olhar antes o processo. Se eu precisei chegar ao ponto de usar um grito, uma palmadinha, é porque eu já errei. Eu já errei. No processo educativo do meu filho, eu já errei. Se o meu filho sentiu a liberdade de erguer a voz para mim, eu já errei faz tempo. E não foi porque eu bati ou porque eu não bati, é porque eu estou insegura e imatura em mim. Não tem nada a ver com os meus filhos, é um processo meu, por isso que eu falo que a terapia, no geral, é dos adultos. Porque se eu cheguei nesse ponto, eu já perdi a mão da educação dos meus filhos. E aí eles ficam entregues. Aí já fica... nem você falou, perde a mão... Aí eles viram o reizinho da casa, aí quer mandar, daí a pouco, Deus que me livre, já tá indo pra fora aí muito cedo. Aí cai nesse mundo que eles acham que é o deles, né? Então esse é o problema. A diferença que eu vejo hoje, tirando essa parte da autoridade maior dos pais. Um exemplo, meu pai me bateu 2 vezes, merecido. Mas ele só me olhava. Não é. Mesmo sem saber a história, nem as 2 vezes não foi merecido. Mas tá bom, depois a gente fala disso. Eu acho que eu mereci, que eu fiz muita atrapalhada. Mas, tipo, meu pai olhava, eu já entendia. Né? Então, hoje, a galera tá assim, nesse ponto, eles estão um pouco fracos, a criançada. Porque a gente precisa... Eu tô falando da minha experiência. Preciso chamar a atenção pelo menos umas 2 ou 3 vezes para fazer. Antigamente não, pelo menos meu pai me olhava, eu já entendia que ou eu estava fazendo errado ou não era para ser feito. Aí eu ficava quieto, eu parava e tudo mais. Mas hoje em dia, a criançada tá muito mais esperta que eu quando eu era criança, véio.
Tem acesso a muito mais informação do que a gente Então, tinha, né? as telas hoje que tem na frente, a gente não tinha. Exato. Eu jogava videogame, jogava uma vez por dia que minha mãe deixava. Não, é uma hora só. Então a gente juntava 5, 6 moleques em cima da cama lá pra jogar videogame. Hoje tem essa facilidade. Então, assim, a criançada tá muito mais esperta. O acesso à informação, às informações que eles têm hoje é muito melhor do que a gente tinha. Então, nessa parte, eles são muito melhor. Até a palavra de educação. Ontem a gente estava, né, na piscina ali e minha filha falou uma palavra que... Não, a Natália saiu da piscina e falou, não, eu preciso ver que palavra que é essa. Tá errado. Eu falei, eu conheço como tal palavra. Pois a Natália foi lá, procurou. A minha filha estava certa e todos nós estávamos errados. Ou seja, ela estava para frente e nós também estacionados. A criançada de antigamente era estacionada nessa parte, porque também não tinha recurso. Era uma biblioteca, né, ou a escola. Então hoje, eu acredito que hoje a criançada tá bem melhor. O nível de acesso, até para nós hoje, né? O É nível muito de melhor. acesso. Eu até tava comentando disso. Gente, eu lembro quando eu estava na faculdade que eu lia os artigos científicos, que eu ia na biblioteca para pegar artigos científicos para ler, eram coisas, os novos, os recentes, eram pesquisas feitas há 10 anos atrás. Hoje, de novo, voltando, né, num programão para falar da pandemia, mas está aparecendo o assunto, hoje você pega uma pesquisa que foi feita ontem, foi publicada ontem. Se você pega uma pesquisa feita em 2020, 2021, já não presta. Já está ultrapassado. Já não adianta. Então, assim, imagina um artigo científico, que era uma coisa que era acessível só, de fato, nas universidades. Você não tinha acesso a material científico fora desse mundo. Não tinha nada. Né? Hoje, está na tua mão. Tá tudo rápido. E é por isso que eu falo, João, é bom porque nós somos adultos, no geral, nem todos, e a gente sabe filtrar isso. E as crianças? Que estão com a tela na mão do mesmo jeito que a gente, porque eu falo para as famílias que eu acompanho o seguinte, não é uma coisa nem que eu falo muito em rede social, exatamente porque traz polêmica. Eu deixo para falar quietinha dentro do consultório, porque ali eu sei para quem que eu tô falando. Mas, assim, o problema das telas não é nem, de fato, o conteúdo. Ah, mas ela tá usando um joguinho que aprende a falar inglês. Ela tá assistindo só um desenhinho. O problema, de fato, não é o conteúdo, mas é a exposição. Por quê? Porque a luz branca é o primeiro erro da nossa geração. Nós somos extremamente expostos à luz branca. Sério? Não existe luz branca na natureza. O nosso cérebro não tem receptor para luz branca. Que luz que tem na natureza? É luz amarela. A luz branca ela é 100% artificial. Então, por mais que a gente não perceba, mas eu tô acostumada, né? A tela, a luz, o projetor, tudo branco. Então, isso, de alguma forma, já altera a bioquímica do nosso cérebro. E as nossas crianças estão expostas à luz branca o tempo todo. Se não tá dormindo, tá exposta. Seja na televisão, seja no celular, seja na própria luz da casa, né? É um trabalho recente que eu tenho feito até na minha vida particular. Nós estamos trocando até iluminação da Sério? casa. Caraca, eu não gosto de luz amarela. Tirar a luz branca. A gente tem esse preconceito nosso. Eu também tenho. Eu tô começando a desconstruir recentemente. Ah, mas a luz amarela não ilumina. Exatamente. Não é o tom da luz. Eu não sei o termo lá, luminescência, ou lumen, eu não sei o que lá. Mas não é o tom da luz que clareia mais ou que clareia menos. Só que a luz branca é uma luz artificial. E a luz das telas, ela é o quê? Branca? Né? Então, essa exposição, por mais que o conteúdo seja top. Pô, a menina tá lendo a Bíblia no celular. O conteúdo pode ser 100% seguro. Mas só a exposição já causa uma alteração bioquímica. Meu Deus. E aí, onde que isso reflete? No estresse. Aí você chama pra vir comer, não vem. Você chama pra tomar banho, não vem. Você chama pra dormir, muito menos, que as crianças odeiam dormir. Filha da mãe, só... Eu vou começar a colocar aquela tela amarela. Então, isso tudo são coisas que a gente não percebe, que a gente está sendo exposto ultimamente. Por que você fala pra mim, Ju, mas o nível de ansiedade aumentou muito nos últimos anos? O modelo de vida que a gente tem? A gente não toma sol. Não. A primeira coisa que a gente fala em consultório, para quem vem com quadro de depressão especificamente, luz solar. É. Luz solar.
Não precisa ficar lá lagartixando, né? Fazendo Meia marquinha, horinha. bronze, não. Luz solar. E são ações simples que a gente não bota fé que vai ser efetiva. Nossa, cara. Você fala, eu vou na psicóloga, paguei lá uma sessão, ou pior, né? Vai num psiquiatra, num neurologista, numa coisa, esperando uma solução que eu não saiba, eu só tô pagando ali 400, 500 reais numa consulta médica. O cara vai falar pra eu tomar sol? Não, eu quero que ele me fale algo que eu não sei. Fela da mãe. Só que as respostas, as soluções, elas são tão simples que a gente ignora. Caraca, que massa. Então, imagina uma molecada que tá vindo toda nessa exposição. Tá vindo toda. Eu não dou conta nem da minha casa de controlar a tela. Nossa, cara, nossa, É isso a é minha- lançamento, hein? É a minha guerra. Meu Guerra Deus. dentro da minha casa é controlar a tela. E pode estar vendo, é o que eu falei, pode estar lendo o Guinness, pode sei lá eu o que tá fazendo. O problema não é o conteúdo. O conteúdo pode ser top, né? Mas é a A exposição. exposição. Isso causa, né, até por questões assim, isso só tô te dando um parâmetro, né? Vamos pegar questões assim, ó, são exposições em que o nosso cérebro ele está sendo estimulado visualmente, sonoro, né? O nosso cérebro está recebendo um monte de estímulos de uma maneira totalmente passiva. No geral, vamos pegar o exemplo de eu andar de bicicleta. Quantos estímulos o meu corpo recebe quando eu estou aprendendo a andar de bicicleta? Incontáveis, né? Inúmeros. Só que são estímulos que o meu corpo está causando. Eu estou fazendo um movimento de equilíbrio, de percepção espacial, de ouvir se está vindo carro na rua de cima. Então, assim, eu estou recebendo estímulos, o meu corpo está recebendo estímulos, mas eu estou agindo sobre eles. Nas telas, todos os estímulos são passivos. Eu estou deitada, no máximo eu estou mexendo meu dedão, quando muito, estou rolando a telinha ali. E isso não é só o joguinho das crianças, não, né? A tela pra gente também, né? Então, assim, são estímulos altíssimos, são estímulos intensos, em que o nosso corpo está recebendo de uma maneira totalmente passiva. Meu pai amado. O desequilíbrio vai vir nessa conta. Em algum lugar, essa conta não vai fechar. Caraca, tem Não é? razão, bicho. Né? Então, assim, é um alerta muito grande. Eu acho que tem que ser uma luta de todos nós. De todos nós. Não só quem está com Nossa. criança em terapia, não. É uma luta de toda mãe, de todo pai. Né? Que nem o meu mais velho, ele lê muito anime. Cara, o menino tá lendo, né? Olha que legal, japonês, né? Japonês, gosta de ler, mas tá na tela. Tá lendo no celular. Tem glória nenhuma nisso. Né, não adianta nada. Então, Nossa. são coisas que, assim, são coisas que vieram tanto para o nosso bem que a gente parou de avaliar. É porque hoje você vai ver um celular, você procura, um exemplo, um celular de tela grande, que tem as cores mais vivas, né? Lógico. Então, se tiver uma coisa, esse aqui é meio apagado, esse aqui eu não quero. Meio Ele não- esbranquiçado, né? não, Você não olha na quero. tela, né? Vamos tirar uma foto da sua árvore de Natal aqui. Você olha na tela, a árvore tá linda. Você olha na vida real, quer dizer, a vida real perde a graça. Exatamente, exatamente. É a tela que tem o melhor estímulo. Nossa. Nesse caso, né, visual. Mas isso vale para tudo. Cara, que massa. Essa foi legal. Não Eu é? gostei dessa. Quantas fotos você olha e fala que você tirou? Você fala, na vida real não tava daquele jeito. Pois é. E se não tá, a gente vai lá e edita, coloca Edita, cor nas exato. coisas. Exatamente. Quero ver não sei homens, mas mulheres, quem faz story sem filtro. Verdade. A gente até amenizou os filtros. Eu olho os filtros que eu usava há 2 anos atrás, eu falo, não dá nem para repostar, que é um negócio horroroso. Mas assim, a gente amenizou os filtros, mas pelo menos na cor a gente mexe. Mexe. Eu trabalho com marketing, eu tenho uma agência de marketing também, e eu faço vídeo promocional, algumas fotos, eu faço. Eu chego eu não mexo muito na foto, mas eu faço uma edição nela. Foto de pessoa eu não mexo muito, mas foto, um exemplo, de comida que eu tiro, eu vou lá, eu faço um pouquinho de edição, eu coloco uma vinheta, no vídeo eu coloco um efeito. Eu sou editor, entendeu? Então eu tenho que mexer ali. Não, e tem Porque se eu mandar um vídeo
cru. Cru, já era. Não, eu faço na minha casa, não vou pagar para você fazer. Pois Né? é. Não, e tem glória nisso, é bom. Só que a gente perde a mão. Não, o que você falou é verdade. A vida real perde a graça. Né? Eu não tenho aquela coisa de, não, a Juliana, ela tem o cabelo loiro de verdade. Né? Você começa a questionar um monte de coisa. Ó, quer ver outra coisa que quando eu li, eu me choquei, eu acho que vai ser interessante falar disso também. Quando o estímulo cerebral que o celular, que as telas... aliás, o estímulo que as telas dá para o nosso cérebro é comparado ao vício da cocaína. Você tá doido. Isso em produção de dopamina, serotonina, né, que são os hormônios da felicidade. A gente chama de dose. Uhum. DOSE, que é a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. Então, o estímulo que o nosso corpo recebe para o nível de produção, vamos pegar a dopamina, que é o da moda aí. O nível de produção de dopamina que o meu cérebro é capaz de emitir pelo estímulo cerebral nas atividades cotidianas, as legais, as coisas que eu gosto de fazer, os meus hobbies, os meus prazeres pessoais, não é nem metade. Caraca, velho. E aí, como é que eu tiro uma criança da tela? O Nossa, prazer... vicia. Vicia. E não é um viciozinho banal. Não, é um vício de cocaína. Você vai tirar depois. É um Caralho, velho. Pro nível de dopamina envolvida, Aham. é comparado ao vício de cocaína. Meu Deus do céu. E aí você chama pra montar quebra-cabeça, Tô fora. você chama até pra ir na piscina. Cara, tá difícil até pra jogar meus meninos na piscina. Tem que Não, ficar mas- pedindo, pelo amor de Deus, pra ir pra piscina. Aqui em casa, aqui eu admiro muito a Natália por conta disso. Onde a gente. Confesso, ela vai ficar sabendo disso até agora também, que a primeira vez que ela fez isso, eu falei, nossa, velho, que criança vai querer. A gente foi numa chácara, aniversário, não lembro de quem. Ela, eu vou fazer um negocinho pras crianças. Falei, beleza, vai fazer algum trem lá, né? Ela imprimiu uns livrinhos pra gurizada pintar. Comprou lápis de cor, canetinha e tal. Falei, quem que vai pintar com isso, moço? A gurizada vai querer telefone, tchau. Nem minha filha lembrou do celular. Juntou aquele tanto, começou a pintar e vai, pinta daqui, acabou, pegou da outra e já pintou, já ajudou o outro. Aqui em casa, a Natália estimula muito isso. E eu também tô indo nessa, tô estimulando minha filha. Tem um pote assim, ó, cheio de lápis de cor. Por quê? A Natália estimula a criança, né? O nosso sobrinho, o afilhado dela, a minha filha, as amiguinhas delas que vêm aqui, a pintar, a fazer para sair um pouco do celular. Porque a gente tem um adolescente em casa, que é difícil ele sair do celular. A criança, a gente consegue dar um exemplo. A Natália consegue mais do que eu, porque eu sou mais mão frouxa nesse ponto, né? Eu já solto o celular um pouquinho mais, a Natália não. Então eu admiro isso porque ela tira esse vício da criança. E chega aqui, as crianças não querem nem saber de celular. A minha filha pega mais comigo. A Natália chega, ela fica pintando, faz um desenho para a Natália. Inclusive, quando o padre veio aqui, minha filha fez um desenho para ele, fez um desenho para a polícia. Ela gosta muito de desenhar, então a Natália estimulou isso neles. Né? Esse vício, pelo menos aqui em casa, não tá tendo. E agora você falou, é mais preocupante ainda, que o nível de dopamina é comparado ao da cocaína, né? Então, assim, aqui em casa, graças a Deus, é controlado isso. Que bom. Mas... porque quando a gente ouve falar assim, é um vício, a gente acha que é no sentido figurado, né? Não. Acha assim, não. É um vício mesmo. Isso eu tiro, é fácil. Não, cara, realmente é um vício preocupante, né? Porque assim, não é vício no sentido comportamental do termo. Vou me envolver com uma coisa ilegal ou coisa do tipo. Não é isso, não. é cerebral. É cerebral mesmo. É o funcionamento da bioquímica do nosso nosso óleo ali, a nossa graxa. Né? A parte bioquímica do nosso corpo que altera. Ela muda. Né? E pensa que é um cérebro que não está pronto. É um cérebro que está em formação ainda. A Natália, ela tem muito razão em não deixar, pelo menos a minha filha, né? Com o celular. Então, aqui ela dá uma regrada maior. Eu já libero um pouquinho mais, mas agora sabendo disso, filho, agora vai ser mais... Mas é o que nós falamos antes também, é mais fácil também, né?
É mais fácil. Tem hora que você quer É que nem eu falei, hoje eu precisei. Silêncio. Hoje eu tinha bastante trabalho, então eu deixei ela 1 horinha ali. A 1 horinha dela, ela passou um pouquinho, né? Então é melhor. Ju! Uma horinha que duplicou. A margem de erro do Ibope ali, né? Para encerrar, quer deixar uma mensagem pra galera? Alguma coisa que você quer dar uma ênfase maior pelo Janeiro Branco ou do seu trabalho? Fica à vontade, essa câmera é tua. Se você quiser falar pra câmera também, deixa o recado João, aí pra eu turma. gosto assim, né? Falando com os pessoal, no geral com as mães, o meu público é muito mais feminino do que masculino. Não que os homens não procurem terapia, não é isso, mas... Quem dá mais trabalho, os homens ou as mulheres? Em terapia? Rapidão. Ai, não sei. Não vou entrar, não comprar essa briga no fim da conversa, não. Mas eu acho que recado, assim, para deixar exatamente... confiem no potencial de vocês. Como mães, como pais, vocês dão conta. Porque às vezes eu recebo no consultório pessoas que sabem o que fazer. Eu não conduzo nada. É só ir lá e falar assim, vai. É isso mesmo. É isso aí, faz. Porque como tem muito julgamento, a pessoa aí fica na dúvida. E aí? Aí eu tô sentindo que o certo é eu fazer isso. Mas a mãe, a avó, a tia, a vizinha, tá falando que não. Né? Então, no geral, o que eu vejo no consultório, e por isso que eu falo que eu uso muito essa medida da insegurança, porque às vezes as pessoas estão prontas, mas estão inseguras. Só não confia mesmo. Não confiam nelas mesmas. Né? Então, faz. Você está sentindo que é isso? Faz. Né? Muito bom. Se não der certo, aí a gente reavalia o processo. Né? E aí tem a questão também de, poxa, aí eu não sei. E não é por insegurança, é por, de fato, eu não dominar esse campo. Aí sim. Aí nós vamos procurar ajuda profissional. Porque senão também eu falo que, no geral, eu nado contra a maré. Entendeu? No meu Instagram eu nado contra a maré. E também não adianta eu sair cantando para os 4 cantos do mundo. Façam terapia, façam terapia, façam terapia. Aí chega lá na terapia não tem demanda. Aí o que vai acontecer? Não mudou nada na minha vida a terapia. Mas porque, de fato, era uma pessoa que, para aquele momento da vida, não precisava. Não precisava. Né? Então, às vezes, a gente também precisa dar a mão para as pessoas. Vai, vive tua vida. Percebeu que não está dando certo? Tem algum campo aí que está entroncado? Ou que uma área está influenciando na outra? Não, no meu trabalho está tudo bem. Mas depois que eu percebi que eu fui traída, refletiu no meu trabalho. Quando um campo da vida reflete no outro, esse é um sinal de busca de terapia. Aí sim. Porque senão também a gente vai ficar proclamando que todo mundo tem que ir e não vai ser legal, não vai ser efetivo, e porque de fato não era a hora. E vai faltar gente, vai faltar profissional. Vai faltar profissional, exatamente. Moçada, esse foi o bate-papo com a Juliana Gimenez, grande profissional aqui de Colorado. Psicóloga terapeuta ou psicóloga? Não, sou psicóloga. Todo psicólogo acaba sendo terapeuta também. Então pronto, moçada. Nós vamos deixar aqui o link do Instagram dela, telefone dela, tá? Para você entrar em contato com ela. Se acaso você se encaixar, ver que as áreas da sua vida ali tá meio tretando uma com a outra ali, tá influenciando, entre em contato com a Juliana, que ela tem sempre um incentivo para vocês, tá? Então, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Obrigado mesmo de coração, agradecer a Ju. Muito obrigado, foi um prazerzaço ter conversado com você. E vamos deixar, porque tem assunto para mais coisas ainda, que eu quero trazer aqui para mostrar para a galera. Que eu vi no seu Instagram que você faz esse trabalho e eu vou deixar um ponto de interrogação que vocês vão saber depois. Moçada, muito obrigado. Mais uma vez, curte, compartilha, se inscreve no canal, por favor, ajuda o gordinho aqui. Vai ter uns fios para sustentar, então você ajuda nós, tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa o comentário lá, clica no gostei, clica no sininho para ficar sabendo das novidades. E mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a PR10, a EcoPower, Dinho Polimentos e a 3 Rios Acabamentos. Beleza, moçada? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio, tá bom? Valeu!